Abra sua Bíblia no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo de número 12. Nós estamos em um culto da Ceia do Senhor, ou Santa Ceia, que é uma data programada por Jesus para toda a sua igreja, durante todas as épocas, todos os tempos. Jesus instituiu essa reunião. Jesus instituiu também a forma, a maneira de nós realizarmos esta reunião. Portanto, a ceia do Senhor é o cumprimento de uma ordem direta dada por Jesus. E nós, da Assembleia de Deus, nós fazemos isso uma vez por mês, pelo menos. Há outros que fazem toda semana, alguns fazem uma vez por ano, porque Jesus também não deixou de forma direta qual é o período, se é uma vez por semana, se é uma vez por mês. Ele só mandou fazer até que ele venha. E nós adotamos o costume de fazer o culto mensalmente, o culto da ceia do Senhor. Então este culto, irmãos, ele é um cumprimento à ordenança do Senhor Jesus. Agora, a ceia do Senhor, como bem ouvimos e vimos aqui através desta bonita cantata de Páscoa, ela é na realidade um ato que foi ressignificado a partir da Páscoa, porque a ceia do Senhor, ela começa na Páscoa, que é o texto que nós lemos, Êxodo capítulo 12. A Páscoa foi instituída por Deus para o seu povo, que ainda estava no Egito, prestes a sair em direção ao deserto e à terra prometida. E essa Páscoa, instituída por Deus, como sendo uma cerimônia exclusiva do povo de Israel, ela então ganha um novo significado na nova aliança. Então, quando nós comemoramos a Páscoa, na realidade, nós não fazemos, não realizamos a Páscoa judaica. Nós mostramos o que era a Páscoa judaica e fazemos então a aplicação para o Novo Testamento. Para a igreja, para nós, na nova aliança, nós não temos nenhuma ordenança quanto a realizarmos a cerimônia da Páscoa judaica. Embora também alguns realizem, mas isso não encontra base na palavra de Deus. Mas isso também não quer dizer que nós não podemos e não devemos falar da Páscoa. Devemos e podemos falar da Páscoa, podemos e devemos comemorar a Páscoa, mas sempre fazendo um link, uma ponte entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã, que é a ceia do Senhor. Quando fazemos isso, e da forma que foi feito aqui na cantata, nós então estamos cumprindo o que a Bíblia ensinou, o que o próprio Jesus deixou estabelecido para nós. Jesus, como judeu, ele participou das Páscoas judaicas, ele e os seus discípulos. Mas, prestes a ser preso, julgado, condenado e morto, ele reúne os seus discípulos numa semana que a data se aproxima desta data que nós estamos, entre mês de março e abril, no calendário judaico. Jesus reúne os seus discípulos e ele então manda que seja feita a Páscoa, comemorada a Páscoa. Ele diz que já haveria um lugar preparado, um cenáculo, uma casa, e ali tudo estaria preparado para que eles juntos celebrassem a Páscoa. E eles se reúnem e eles comemoram a Páscoa, mas naquele momento da comemoração da Páscoa judaica, Jesus então coloca um limite ali, e ele estabelece a Páscoa cristã, ou a ceia do Senhor, melhor dizendo. E ao estabelecer a ceia do Senhor, que é o texto que nós lemos sempre nos cultos de Santa Ceia, Jesus então, ele deixa bem claro que agora, para a igreja, para os seus discípulos, para o seu povo, não tem mais sentido
aquela Páscoa judaica no sentido literal, de matar um cordeiro, de comerem pães sem fermento, ervas amargas, de estarem com todos aqueles aparatos judaicos. Jesus deixa claro que não há mais sentido naquilo. O sentido agora é reunião entre os seus discípulos, partir do pão e o tomar do suco da vide, do vinho ou do suco da uva, que representam, respectivamente, o corpo de Jesus e o sangue de Jesus. Jesus estava deixando claro naquele momento que estava se cumprindo nele a Páscoa. Palavras de João, quando viu Jesus indo ao deserto, João diz para todos que ali estavam, João capítulo 1, versículo 29, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então a Páscoa judaica tinha um cordeiro para cada família, conforme o texto que nós vamos ler. Na Páscoa cristã também tem o cordeiro, e o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. E este Cordeiro de Deus, ele é representado para nós hoje, no pão, e também no cálice contendo o suco da uva. Mas na Páscoa judaica, Deus determinou assim, Êxodo capítulo 12, versículo 1, e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as obreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, e a cabeça com os pés e com a frissura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Dá um pulo agora no capítulo 12 ainda, e vamos ler lá o versículo de número 43. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão, esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela, porém todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que o houver circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis o osso. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo
e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então chegará e celebrá-la, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Quantos podem dizer amém? Amém. Este é o texto que fala sobre a instituição da Páscoa e, consequentemente, a realização e a celebração da primeira Páscoa. Todos vocês sabem que o povo de Deus, a nação descendente de Abraão, estava cativa no Egito. No capítulo 1, versículo 5 do livro do Êxodo, diz ali que mais ou menos 70 pessoas, 70 almas, desceram para o Egito. E essas almas, essas pessoas, eram da família de Jacó, da descendência de Abraão. E eles saíram de Canaã e foram para o Egito por causa da fome que assolava a terra. E havia mantimento no Egito. Deus havia provido o alimento no Egito através do seu servo José, que, vendido pelos irmãos como escravo, depois vai para a casa de Potifar, depois para a prisão, e depois da prisão ele sai e se torna governador do Egito. E José, governando o Egito, depois de interpretar os sonhos de Faraó, ele administrava a nação de maneira muito sábia, e ele conseguiu angariar recursos, alimentos, e deixar o Egito abastecido, para que durante a crise, durante a época das vacas magras, conforme o sonho de Faraó, o Egito tivesse alimento, mas não somente o Egito, todos aqueles que estavam em volta também, de certa forma, seriam beneficiados pelo alimento que estava guardado no Egito através da liderança de José. E quem foi beneficiado também por essa administração de José foi a própria família dele. Os irmãos dele descem ao Egito, a família vai encontrar com José, ali eles moram na terra de Gósen, e ali eles desfrutam da administração sábia e próspera das mãos de José, governador do Egito. Veja que aqueles que traíram, venderam o seu próprio irmão, José, agora desfrutam das bênçãos advindas da mão de José. Mas José não era vingativo, não era ressentido. Ele disse para eles: vocês estão perdoados. Na realidade, o que vocês fizeram era plano de Deus. Foi Deus que fez tudo isso para que hoje vocês estivessem aqui e pudessem ter alimento. E José cuida deles. José recebe de Faraó, inclusive, a ordenança para que buscasse a família que estava em Canaã, trouxesse toda a família. Faraó e José proveram para a família um lugar bom para eles morarem, casas, recursos, vestes e toda a estrutura que eles precisavam para viver. E eles então viveram no Egito naquele tempo de crise, mas eles foram abençoados ali no Egito através da administração e da liderança de José. Mas o tempo passou e eles continuaram no Egito. E eles se multiplicaram tanto que a Bíblia diz que agora já era outro faraó, não aquele que conhecera José, mas já era outro. Lá no capítulo 1 de Êxodo nos mostra essa história. E eles, os egípcios, ficaram preocupados, porque já eram mais de 1,5 milhão de pessoas, daqueles 70 que saíram, que era da família de José e de Jacó. Agora no Egito era pelo menos 1,5 milhão, porque quando eles saem eram 600 mil homens, sem contar crianças, mulheres e idosos. Então podemos facilmente dobrar e até triplicar essa conta. Tem gente que fala mais de 2 milhões, tem gente que fala até 3 milhões, mas assim, para a gente jogar por baixo e não errar jamais, pelo menos 1,5 milhão de pessoas da família de Abraão, da família de Isaac, da família de Jacó, agora estava no Egito. Agora imagina, os irmãos, 1,5 milhão de pessoas dentro de uma nação. É uma nação dentro de uma outra nação. E os egípcios começaram a ficar preocupados. Esse povo está grande demais. Vamos afligi-los. Faraó manda afligi-los. Faraó manda colocar mais cargas sobre eles.
vamos maltratar esse povo, vamos matar os meninos que nascerem, para que eles não se multipliquem, não cresçam mais. Mas a minha e a sua Bíblia diz também que quanto mais eles eram afligidos, mais eles cresciam. Porque assim é o povo de Deus, quanto mais perseguem, mais Deus nos abençoa. Quanto mais o mundo te aflige, mais bênçãos Deus te dá. Porque ninguém para a obra de Deus. Aquele povo era um povo que era fruto da promessa que Deus havia feito para Abraão. E da mesma forma, esta igreja, este povo que aqui está, é também fruto da promessa de Deus. Jesus criou e Jesus formou este povo que é a igreja. E ninguém para, ninguém detém, porque é obra santa. Bendito seja o nome do Senhor. Mas lá no Egito, eles ficaram preocupados. Mas aí então, eles começam agora, os israelitas, a se prepararem para sair dali, porque eles oram pedindo a Deus livramento. Senhor, nos livra, nos tira daqui, mande um libertador. E Deus levanta Moisés. Moisés foi levantado como libertador. Inicialmente ele não queria, mas Deus lhe dá capacidade, Deus fala com ele, Deus chama Arão para lhe ajudar, e ele agora vai para ser o libertador do seu povo, do povo de Deus que estava no Egito. Aquele que fora criado na casa de Faraó, criado como neto de Faraó, agora se levanta e chamado por Deus para ser o libertador do seu povo, da nação de Israel que estava dentro do Egito. E Deus então começa a usar Moisés. Moisés fala com Faraó, Faraó endurece seu coração, e os irmãos conhecem muito bem a história, e Deus vai mandando pragas para que Faraó soltasse, liberasse o seu povo, e ele não soltava. Mas na 10ª praga, agora começa a acontecer algo. A 10ª praga era a pior de todas, era a morte dos primogênitos. Passaria pela terra do Egito o anjo destruidor, que nada mais era do que o juízo de Deus sobre a nação, sobre o povo, sobre Faraó. E o anjo destruidor passaria, e ele mataria todo primogênito. E é nesse contexto que Deus então manda fazer uma celebração. E a celebração é esta, no texto que eu li com os irmãos. Este mês será o primeiro dos meses, Êxodo 12:2, mostrando que a Páscoa, ela serve como sinal, primeiro, de libertação do povo de Deus, da nação de Israel, das mãos de Faraó. E segundo, ela serve como também o início de uma nação e o seu calendário. Então a Páscoa para o judeu é sinônimo de libertação da escravidão do Egito, e é sinônimo de início de uma nação que começa agora e tem o seu próprio calendário. E o calendário está no capítulo 12, versículo 2. Este mesmo mês será o princípio dos meses, que era o mês de Abib, correspondente ao mês de março e abril, exatamente esse período que nós estamos. Este será o primeiro dos meses do ano. Então é o primeiro mês, é como se fosse o janeiro para nós. Para o judeu, este é o janeiro deles, o mês de Abib. E eles começam então a nação a partir daqui, de forma oficial. E Deus diz assim, fale para toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro. Aqui começa a celebração e a organização da cerimônia da Páscoa. Primeiro, para a Páscoa acontecer, que era o sinônimo da libertação do povo de Deus das mãos de Faraó e do início da nação de Israel e do seu calendário, para a Páscoa acontecer, primeiro, tinha que ter um cordeiro. E este cordeiro, este animal, ele aponta exatamente, como eu já disse no início, para Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso nos leva ao entendimento que não existe libertação sem o Cordeiro. Não existe libertação da escravidão sem o Cordeiro. No caso de Israel, era a libertação das mãos de Faraó e da terra do Egito. E no caso meu e seu, da igreja, é a libertação das mãos do inimigo, do pecado e deste mundo que nos oprimia. E quem é que libertou-nos? Quem é que nos deu o direito da libertação?
Quem é que nos deu a remissão? Para Israel era um cordeiro, um animal. Para a igreja é o Cordeiro de Deus, é Jesus. Ele nos libertou. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, diz a palavra de Deus. E a boa notícia é, o Cordeiro de Deus, Jesus, Ele está aqui nesta noite. E a boa notícia é também, esse Jesus continua libertando hoje. Quem já foi liberto por Ele, levante uma das mãos e dê glória ao nome de Jesus. Então, Páscoa para o judeu é a libertação do Egito, e para nós é a libertação do mundo, do pecado, do diabo, e o Cordeiro, Ele nos libertou. Mas a Bíblia diz que era um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Cada casa tem que ter Jesus. Cada família tem que ter o cordeiro. E neste culto de ceia do Senhor, guarda essa palavra tão simples e conhecida, mas pertinente à data. Guarde isso. O cordeiro está lá na sua casa. O cordeiro está lá na sua família. O cordeiro ainda encontra lugar, espaço dentro da sua casa. O cordeiro está no seu casamento. O cordeiro está nos seus negócios. Jesus está lá. Jesus está presente na sua família. Que o cordeiro sempre esteja na sua família. Que o cordeiro sempre seja bem-vindo dentro da sua casa. Havia uma preocupação de Deus, cada casa tem que ter para si um cordeiro. E a preocupação continua, cada família da igreja, aqui no Cidade Jardim hoje, do campo de Birigui, cada família de obreiro, cada família de jovem, de adolescente, de irmãos e irmãs que está aqui, fique com este conselho bíblico, o cordeiro precisa estar lá. Jesus precisa estar lá na sua casa, Jesus precisa estar na nossa família. Se Jesus está em casa, os problemas serão resolvidos. Se Jesus está em casa, as drogas vão ter que bater em retirada. Se Jesus está na sua casa, o divórcio vai cair por terra. Não, a separação não vai ter espaço. Se Jesus está na sua casa, esta desavença, este problema, essa intriga familiar, ela vai sair em nome de Jesus. E eu tenho uma palavra de Deus para a igreja: o Cordeiro continua libertando, o Cordeiro continua restaurando. Glória seja dada ao nome de Jesus. Se você crê nesta verdade, levante as duas mãos para o alto e dê um brado de glória ao nome de Jesus. O Cordeiro restaura, o Cordeiro cura, o Cordeiro liberta, o Cordeiro, ele dá a solução quando não há mais solução. Você que está aflito, chame o Cordeiro de Deus, ele tem a resposta, ele tem o alívio para a sua alma. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Se a família for pequena, verso 4, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa. Isso fala também da necessidade de compartilharmos a mensagem do cordeiro, de levarmos para aqueles que estão à nossa volta. Todos devem receber a mensagem do Cordeiro, a mensagem do Evangelho. Diz também o versículo 5, o cordeiro ou cabrito será sem mácula, não podia ter mancha. Isso aponta para o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 19, quando Pedro fala do nosso resgate, da nossa salvação, no versículo 18, ele diz que não foi com coisas corruptíveis, ou seja, coisas que perecem, coisas que acabam, como prata, como ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Então, quem nos comprou, ou o que nos comprou, não foi ouro, não foi prata, não foi coisas, ou não foram coisas corruptíveis, mas Pedro diz no versículo 19, nós somos resgatados. E aqui eu estou diante de um povo resgatado. Resgatado é aquele que estava
preso, aprisionado. Para a gente entender bem, no Brasil, acho que é bem fácil de entender isso, né? É aquele que estava sequestrado, aquele que estava na mão do inimigo, e ele pede um resgate. Não é isso que o bandido faz quando comete esse tipo de atrocidade? Eles ligam para a família e dizem: olha, só vamos libertar fulano se nos pagarem tantos $1.000, tantos R$1.000. Se não pagar, a gente não liberta, não solta ele vai morrer. Assim estava eu e você, aprisionado, sequestrado pelo pecado, sequestrado pelo diabo, o inimigo das nossas almas. Mas escute, não havia valor em real que podia nos resgatar, não havia valor em dólar que poderia nos resgatar. Pedro fala: nem prata, nem ouro, nada. Se pegarmos o dinheiro do homem mais rico do mundo, também não daria, não supriria essa necessidade. Mas Pedro fala: olha, você estava sequestrado, você estava preso, aprisionado, mas o que foi usado para te resgatar foi o precioso sangue. Nós vimos aqui, quando aqueles algozes maltratavam Jesus, e a cena foi forte, e não tão forte quanto em alguns filmes que a gente vê, em alguns teatros, que chega até nos fazer passar mal às vezes, de ver o sofrimento que Cristo passou. Enquanto o irmão Will entrava ali, encenando e representando Jesus em sua dor, em seu sofrimento, e com manchas de sangue, isso veio à minha mente: o sofrimento de Jesus, a dor que ele passou, cada gota de sangue que ele derramou foi por amor. Se aquelas gotas falassem, as palavras ouvidas ali seriam amor, perdão, compaixão. Se pudéssemos ler em cada gota de sangue os nomes de alguém, ali estaria o meu nome, ali estaria o seu nome. Foi por mim, foi por você que Jesus morreu. Então você pode adorar a Ele, você pode exaltá-lo. Essa cena da cruz ainda sensibiliza você, ainda traz um sentimento no seu coração, pelo menos de gratidão, para dizer: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, porque este Cordeiro de Deus, ele se entregou e ele derramou o seu sangue. E Pedro diz: foi este sangue, precioso sangue de Cristo. Aleluia! Como de um cordeiro, olha aí, imaculado. Esta mesma palavra está lá em Êxodo capítulo 12, onde eu li. Cordeiro imaculado, que quer dizer sem mácula, em outras palavras, sem mancha. No Velho Testamento, veja como a Bíblia é linda e Deus é maravilhoso, nada está por acaso. Deus já estava ensinando o povo de Israel: olha, vocês estão sendo salvos do Egito, mas não é porque vocês são bonzinhos, não é porque vocês fizeram aí uma amizade com o faraó, não é porque vocês têm uma história no Egito de trabalho e agora merecem a salvação. Deus estava mostrando lá na Páscoa que a salvação deles era por causa do Cordeiro. Então a graça, na realidade a gente fala muito da graça no Novo Testamento, mas a graça ela está na Bíblia toda, irmãos. Aqui também é graça. Deus estava mostrando para o povo: vocês estão saindo do Egito não é pelos méritos de vocês, não é pela força de Moisés, não é pela influência de Moisés, não, até porque o próprio Moisés declara que foi com um braço forte que Deus tirou o povo do Egito, e o braço forte de Deus, o braço forte de Deus, até porque aquele povo era escravo, não sabia guerrear, não tinha capacidade bélica e treinamento militar para fazer uma guerra com Faraó. Eles perderiam facilmente. Se Faraó quisesse ir para a guerra mesmo de forma bélica,
Israel perderia facilmente, porque eram escravos, não tinham capacidade de guerra, de estratégia militar, capacidade bélica, mas o que tirou Israel do Egito foi o sangue do Cordeiro, e o que tirou você do mundo foi o sangue de Jesus Cristo. Quem agradece a Deus por este sangue maravilhoso e precioso? E Pedro diz, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4 e o versículo 15, desta carta maravilhosa, que trata deste assunto de forma sublime, ele diz assim sobre Jesus, este cordeiro: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que é Jesus, como nós quer dizer, ele se encarnou, ele se humanizou, ele tabernaculou-se, ele se tornou homem, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual, semelhante a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, disse o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, e ele tomou forma de homem, de servo, e foi obediente até a morte de cruz. E este Jesus, que lá em Hebreus está dizendo no capítulo 4, versículo 15, ele como nós, este sumo sacerdote, ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Ele viveu como homem, ele teve fome, teve sede, cansaço, sono, ele viveu de forma carnal, no sentido da encarnação, não no sentido do pecado, mas ele derramou sangue, ele sofreu dor, ele teve sono, ele teve fome, ele sentiu tristezas, ele chorou, ele como nós, diz a Bíblia, em tudo ele foi tentado, mas se manteve imaculado, incontaminado, sem pecado, para te salvar, para me salvar, para nos salvar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Você pode adorar esse Jesus maravilhoso? Os demais libertadores das demais religiões, eles nasceram, até tiveram uma história bonita, muitas vezes altruísta, fizeram bem, boas obras, boas ações, mas eles pecaram, eles falharam, eles erraram. E mais um detalhe, além de pecarem, de falharem, de errarem, eles morreram. E outro detalhe, permanecem mortos, mas o meu Jesus viveu entre nós como homem, o seu Jesus viveu entre nós, mas nunca pecou. Eu vou repetir, ele nunca pecou. Você pode adorar esse Jesus que é imaculado, incontaminado, sem mancha, santo, santíssimo Deus, a segunda pessoa da Trindade. Levante as duas mãos e dê um brado, diga glória a Jesus. Ele é santo, diga comigo, ele é santo, ele é santo, ele é santo, santo é o Senhor desta igreja, nunca pecou, morreu, mas ressuscitou e vivo está para todo sempre. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Voltando lá em Êxodo capítulo 12, para nós concluirmos, diz a Bíblia: tomarão, versículo 5, o cabrito, o cordeiro, e ele será sem mácula, um macho de 1 ano, na plenitude do vigor, da idade. Assim como Jesus na plenitude da idade do homem, assim como o cordeiro na sua plenitude, no máximo 1 ano, Jesus em sua plenitude do vigor, da idade do homem, morreu. 33 anos. Ele poderia fazer muitas coisas e se tornar de fato até um rei, literalmente falando, para Israel, que estava há mais de 400 anos sem reis, aguardando o Messias, aguardando um rei. Mas ele não veio para isso inicialmente, embora ele reinará no milênio com a igreja, nós reinaremos com ele, amém? Quem tem essa esperança? Mas quando ele se manifestou em carne, ele não veio para reinar politicamente,
quiseram fazê-lo rei, mas sempre que queriam fazê-lo rei, ele se esquivava, saía. E ele dizia: o meu reino não é deste mundo. Não, o reino dele já estava entre os homens, e já está, porque o reino dele é paz, a justiça, é amor, está no seu e no meu coração. E ele poderia, no vigor da sua idade, se tornar um grande líder político para Israel, revolucionar, levantar homens e mulheres que lhe seguiam contra o império, derrubar o império, o imperador, e se tornar um grande político para a nação. Mas ele não veio com essa missão. Alguém não entendia, até pedia cargo para ele: Senhor, dê um cargo para o meu filho, para os meus 2 filhos, um para a direita, um para a esquerda. Deixa eles do lado do Senhor, os 2, né, os filhos de Zebedeu, queremos um cargo para eles aí no seu reinado. Mas ele disse assim: mas isso aí não compete a mim. Será que eles podem tomar o cálice que eu vou tomar? Será que eles podem passar pelo sofrimento que eu vou passar? Porque o reino dele, o trono dele, era a cruz. Ele estava caminhando em direção à cruz, porque era na cruz que ele consumaria o ato da salvação da minha e da sua vida. Isso nos ensina muito. A vitória da igreja não está na cadeira política. Embora como cidadãos votamos e somos votados, e isso é bom, importante e necessário para esta vida, mas é só para esta vida. Para a vida eterna, a vitória da igreja não está no trono político, não está na mão do vereador Davi, não está na mão da prefeita da cidade, nem do governador, nem do presidente atual, nem dos demais que virão, nem dos deputados e senadores. A vitória da igreja, a igreja de Jesus, o organismo vivo. Não estou falando de cidadãos, estou falando de igreja, organismo vivo. A vitória da igreja está na cruz. O nosso trono é a cruz. A cruz de Cristo, porque lá está a imagem de Jesus, que sofreu por mim, por você, derramou sangue, e lá na cruz, ele bradou: Pai, está consumado. Tetelestai, palavra grega, está consumado, tetelestai, que literalmente quer dizer: está pago a conta. Quando ele diz está consumado, ele diz: Pai, eu paguei a conta. Se fosse no nosso linguajar comercial, Pai, cheque quase não usa mais, né? Pai, eu assinei o cheque e paguei a conta do Juninho, do Edinaldo. Ele não podia pagar, o Emanuel não podia pagar, mas eu assinei o cheque e paguei. Para a gente atualizar um pouquinho: Pai, eu passei o cartão. Pai, eu fiz o Pix. Eu paguei a conta do Gerson, do Jefferson, do João Sabino. Eles não podiam pagar, Pai. Eles podiam ser crentes e religiosos durante 200 anos, ininterruptos, sem sair da igreja, sem fumar, sem beber, sem adulterar, sem fazer o mal para ninguém. Mesmo assim, eles não pagariam a conta deles, porque essa conta não é paga com seu mérito, com seu dinheiro. Essa conta, ela só é paga com sangue. Mas não é o sangue de qualquer um, é o sangue de um justo, é o sangue de um inocente. Então, igreja do Senhor Jesus, eu venho te dizer: a conta está paga. A conta está paga, obreiros. A conta está paga, louvor. A conta está paga, músicos. A conta está paga, adolescentes e jovens. A conta está paga, círculo de oração. Igreja do Belém, Cidade Jardim, levante as tuas mãos para o alto, permaneça com alegria e receba esta palavra: você não deve nada. Eu vou repetir: você não deve nada. Se alguém chegou neste culto com a mente pesada, a consciência pesada, e o inimigo trabalha na mente do homem, acusando, dizendo que você não é digno, mas eu venho te dizer pelo poder da palavra de Deus: a conta está paga, a conta está paga,
a conta está paga. Abra a tua boca e dê um brado de glória ao nome de Jesus, porque a conta foi paga lá na cruz do Calvário. Jesus pagou a minha e a sua conta. Aleluia. Adore Jesus. Adore Jesus, a conta está paga. E quando aconteceu isto, diz a Bíblia que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, que era o símbolo maior da separação entre Deus, a santidade de Deus, o trono de Deus, a glória de Deus e o povo. Ninguém entrava lá. Mas na frente, depois que o povo sai do Egito, Deus estabelece e manda fazer o tabernáculo. E eu falei na ceia passada do tabernáculo algumas coisas. E ele tinha 3 partes: o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. E no lugar santíssimo ninguém entrava, onde estava a arca, símbolo maior da presença de Deus. Ninguém entrava, somente o sumo sacerdote entrava para fazer sacrifício pelo perdão do povo, e uma vez por ano, e somente uma vez por ano, e somente o sumo sacerdote. Mas quando Jesus morre na cruz, o Cordeiro derrama o sangue e diz: tetelestai, está pago, está consumado. Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. Diz a Bíblia, dizem os evangelhos que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Quem estava no templo, porque era hora de culto, era hora de sacrifício, quem estava no templo contemplou o véu rasgando, mas ninguém colocou a mão, não teve tesoura, não teve nenhuma máquina, não, rasgou, milagrosamente rasgou, de alto a baixo. Era Deus rasgando e dizendo o seguinte: agora o caminho está aberto. Agora o caminho está aberto para judeus e para gentios, para negros, para brancos, amarelos, vermelhos, para rico, para pobre, para doutor, para indouto, para sábio, para ignorante. O caminho está aberto para criança, para adolescente, para o jovem, para o senhor, para a senhora. O caminho está aberto e você entrou nele, e o caminho tem um nome. O caminho é Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é a ponte que liga o homem até Deus. O caminho está aberto, aleluia. E para finalizar mesmo, voltando em Êxodo capítulo 12, e o versículo de número 7, diz assim: e tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Eles matariam o cordeiro, pegariam o sangue, passariam nos umbrais da porta e aguardariam a passagem do anjo destruidor. E a Bíblia diz, versículo 12: e eu passarei pela terra do Egito esta noite. Veja que o anjo destruidor não é o diabo, é o próprio Deus, é o juízo de Deus sobre a nação. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. Mas olha o que diz o versículo de número 13: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Passarei por cima, literalmente é Páscoa. Passarei é Páscoa, porque o significado de Páscoa é passar por cima. Então, quando Deus diz assim, eu passarei por cima, Deus está dizendo Páscoa. Quem está entendendo, diga amém. Isso é Páscoa. Passarei por cima. Então, o que é Páscoa, pastor? É passar por cima. Que de forma mais detalhada quer dizer o quê? Eu vou livrar a casa que estiver com sangue. Não vou parar lá e vou pular.
Eu vou pular essa casa. Tem gente que já está entendendo, né? Eu trabalhei no SPC, foi meu primeiro emprego, cobrador. Eu recebia lá, em Guaratinguetá, onde era o escritório, uma lista toda sexta-feira dos nomes que eu deveria cobrar. E eu trabalhava em Cruzeiro, que é a cidade onde eu morava. Eu ia segunda-feira cobrar as pessoas, ia de casa em casa cobrando. Corri de muita gente nessa época. Corria mais que a Carol e a Cris. Porque a gente ficava bravo e corria atrás de mim para me pegar, porque eu ia cobrar eles. Mas tinha umas casas assim que eu ficava com vergonha de ir, porque era de crente. Cidade pequena, eu conhecia quase todo mundo lá. Falei, se eu for na casa do irmão fulano, meu Deus, que vergonha, para ele e para mim, né? Aí eu pulava. Depois eu ficava pensando, como que eu vou cobrar ele, né? Mas eu não tinha coragem, eu pulava. Foi mais ou menos isso que Deus fez no Egito. A casa, o Egito, estava condenado, todas as casas condenadas. E a condenação é, vou matar o primogênito, que era a 10ª praga. Eu vou passar e vou matar o primeiro filho, vou destruir. Não vai sobrar ninguém. Desde a casa de Faraó até a casa do mais humilde lá, todo mundo vai passar pelo juízo. Só que tem um detalhe, Deus estabelece a Páscoa, fala, mata o cordeiro, pega o sangue e passa na porta, nos umbrais. Porque quando eu ver, interessante, irmãos, eu pergunto para os irmãos, Deus não sabia quem era e quem não era dele? Sim ou não? Deus não é onisciente e presciente? E alguém diz assim, mas Deus sabe meu coração, Deus conhece e sabe que eu sou fiel. Mas você tem que batizar, você tem que tomar ceia, irmão. É sinal. Aleluia. Porque tem gente que fala assim, não, mas o importante é Deus, você crente em casa mesmo, não precisa de negócio de ceia, não precisa de negócio de batizar. Você é crente que Deus conhece, mas tem sinal. E você precisa seguir o sinal. Deus sabia quem era dele, sim ou não? Era só falar para o anjo, ó, dava uma senha lá para o anjo destruidor, falar, essa é a senha, não passa na casa do Zentero, não passa na casa do Paulo, ninguém ia saber, só Deus ia saber. Mas Deus falou, eu tenho que ver o sangue. Quem está entendendo? Eu tenho que ver o sangue. Deus está vendo você participar da ceia do Senhor? Deus está vendo você que é crente faz tempo e gosta da igreja e você já se batizou? Já assumiu o compromisso? Já pegou o sinal para a sua vida? Porque o batismo é um compromisso público, é um sinal. A ceia do Senhor é um sinal. Não, Deus está vendo, mas tem um sinal estabelecido por Deus. Cumpra o sinal. Bendito seja o nome do Senhor. E Deus fala, quando eu ver, diz o versículo 13, vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga e mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então o anjo veio para destruir, e ele chegava lá na casa do Robson, aí tinha lá sangue, pula a casa do Robson. Chegava na casa do Valdir, tinha sangue, pula a casa do Valdir. Chegava lá na minha casa e da Carol, tinha sangue, pula a casa deles. Aí não vai ter destruição, aí não vai ter condenação. Portanto, se alguém está em Cristo, nenhuma condenação há. Quem pode levantar as mãos e glorificar o nome do Senhor? Diga pelo menos para 2 aí, se tem Cristo, se tem sangue, não tem condenação. Pergunta aí, tem sangue lá na sua casa? Tem Cristo lá na sua casa? Tem Evangelho lá na sua casa? Tem Jesus lá na sua casa? Tem Cordeiro lá na sua casa? Tem sangue lá na sua família? Se tem, não há condenação. O diabo vai ficar mais endemoniado do que ele já é, mas ele não vai conseguir te pegar, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se coloque em pé adorando o nome de Jesus. E vocês comam a carne assada, e assa tudo até a frissura, não deixa sobrar nada,
Isso fala da totalidade do sacrifício de Jesus e da suficiência do sacrifício. Hebreus fala que o sacrifício dele é único, é eterno, é perfeito, não precisa mais. Ah, pastor, eu vou ali fazer uma campanha em tal igreja para quebrar uma maldição, para receber uma libertação. O cordeiro já foi assado completamente, irmão. Já está completa a obra. Esse negócio de crente ficar atrás dessas coisas, as mandingas gospel, não, que tem que quebrar isso, quebrar aquilo, para com isso. Crente da Assembleia de Deus não faz isso não. Você conhece a Bíblia, o cordeiro já foi assado completamente, você não precisa de mais nada. Cristo é suficiente e o sacrifício dele foi perfeito, eterno, pleno, suficiente. Quantos podem adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus? Lá em Colossenses 2:10 fala que ele é pleno, completo, mas diz mais ainda: assa tudo e coma também pães asmos, sem fermento, que fala de uma vida de santificação, assim como Jesus é imaculado, o pão vivo que desceu do céu, não tem mácula. A vida do crente tem que ser uma vida de santificação, de melhoria espiritual a cada dia. Mas também fala de ervas amargosas na Páscoa, para você lembrar, porque o Evangelho tem coisas amargas, tem sacrifício, tem sofrimento, e para você lembrar também da vida lá fora, que sem Jesus não vale a pena. Agora, para terminar mesmo, só leia versículo 43, esse texto é muito rico, mas vamos só ler o 43. Deus institui a Páscoa para Israel, e ele disse a Moisés no versículo 43, e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Para Israel uma ordem, Páscoa. Para a igreja, a ceia do Senhor é uma ordem. Diga pelo menos para dois, é ordem. Para melhorar a frase, diga assim: não é opção, é obrigação. Este culto aqui é obrigação. Quem pode dizer bem dizer o nome do Senhor Jesus? É uma ordenança, mas ele diz mais: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Agora diga mais, para gravar, diga para alguém: essa festa é nossa, é dos crentes. A ceia do Senhor é dos crentes, é nossa. É festa de pertencimento. Tanto é que quando Jesus foi instituir a ceia do Senhor, Jesus chamou a grande multidão, instituiu a ceia, foi assim ou não? Jesus chamou quem? Os discípulos. Porque é festa da família, é de pertencimento. Não, ceia do Senhor qualquer um pode tomar. Doutrina diabólica. Biblicamente é festa de pertencimento, é de quem é da família. Não, pastor, mas quem não é crente, então como que faz? A Bíblia responde. Quem ama a Bíblia? Olha o 44, a resposta está aí. 44, depois o 48. 44, porém todo servo de qualquer, ou seja, quem não é crente, quem não é de Israel, quem é servo, quem é escravo, quem não faz parte da família, vamos traduzir para hoje, quem não é da igreja, todo servo de qualquer, comprado por dinheiro, depois que houver circuncidado. Então a circuncisão para Israel era marca para se tornar israelita, e para nós o que é? Batismo. Quem pode dizer amém? Para nós é o batismo. Não, eu sou crente, mas não vou batizar. Balela, não quer assumir compromisso. Quer namorar sem publicar no Facebook e no Instagram. Quer namorar escondido. Quem é, assume publicamente. É culto de ceia com doutrina. Quem recebe a doutrina? Quem recebe um pouquinho da erva amargosa aí? Quem recebe? Páscoa não é só carne assada não, tem erva amarga, irmão. Fala aí para o seu vizinho, tem erva amarga. Você quer erva amarga ou você quer só o churrasquinho? Você quer a erva amargosa ou quer só o churrasquinho? Só carninha assada e tanto sou gospel, sou crente. Tem erva amarga, tem que batizar. Assumir publicamente. Qual o problema de assumir publicamente? Só não assume publicamente um relacionamento? Quem? Quem está devendo. Porque quem não está,
Quem não tem mais compromisso com ninguém, ele coloca lá no Instagram: estou amando. Não é assim que eles colocam lá? Ele coloca a foto. Quem ama Jesus? Então passe pela circuncisão. Passe pelo batismo. Não, porque eu estou na igreja aqui, meu pai é crente, minha mãe é crente, eu vou na cola deles. Deus não vai buscar neto. Deus não tem neto. Deus vai buscar os filhos. Filho, quem é filho de Deus? Quem quer ir morar no céu? Levante as duas mãos e dê glória a Jesus. E o 48 diz: porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, o que diz a Bíblia? Seja-lhe o quê? Tem estrangeiro na igreja, tem alguém que quer celebrar. A pergunta é: está em comunhão? Já batizou? Está em comunhão com a sua igreja lá, a sua denominação? Então celebra conosco a Páscoa. Deus te abençoe em nome de Jesus.